Olá, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário Mônica Leitura Erudita. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixe um recadinho aqui para mim. Se você gosta tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe no Zap com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal irá crescer. Se você não me segue nisso, segue lá, @Mônica Leitora Erudita, fica aí a dica. Vou deixar minha wishlist, caso você queira me enviar um livro, um mimo de presente, e peça encarecidamente. Se você for comprar algum produto pela Amazon, compre com link, desculpa, de algum canal associado, assim você ajudará algum produtor de conteúdo digital. Dados recados, hoje eu trago as leituras de abril, foi um mês maravilhoso, foi meu aniversário, aí fica até a dica para vocês acessarem o unbox de aniversário que eu ganhei alguns mimos de presente, e a gratidão a Deus, né, por chegar a uma nova idade. E quero falar das leituras. Eu acho que foi um quantitativo bom, mas não só quantidade, qualidade. Alguns aqui estão registrados aqui, porque eu peguei em biblioteca, já devolvi. E li um calhamação, né? E aí eu já começo falando dele. Norte e Sul, da Elizabeth Gaskell, um vitoriano inglês. Muitos pensam que não são vitorianos porque tem um enfoque muito forte na Revolução Industrial, mas é um vitoriano, tá bom? E aqui a gente vai ver a história de Margaret e do Sr. Thornton. Ele é um industrial e aí eles tecem alguns diálogos. A Margaret é filha de um presbítero e aí ele sai da cidade grande e vai para esse interior, para essa cidade industrial, e acontece algumas coisas e ela traz alguns diálogos com o Thornton. É interessante porque traz alguns aspectos da vida social e também algumas questões e pautas sobre a Revolução Industrial, os direitos, a greve, a dificuldade das pessoas em longas jornadas, a crítica daqueles que detêm o poder econômico em detrimento do trabalhador, a crítica do trabalhador em relação aos que detêm o poder econômico. E vai ter alguns momentos também muito românticos, sem o Thornton é bem romântico, achei bem diferente isso. Sobre a família da Margarete, tem uma questão do irmão que para sobre ele uma folga, e esse irmão ele regressa para a família, mas depois sai. E por causa disso, acontece um fato que faz com que pare sobre a Margarete uma má fama. E aí pense numa sociedade vitoriana em que uma mulher ela é acusada de não ter uma conduta tão boa, tão excelente. Eu gravei vários trechos de livro para essa obra, acho que 5, e super recomendo. Você vai ver nessa obra tanto um romance fofinho como questões para se discutir em relação à Revolução Industrial, em relação à vida em sociedade. Naquele período, a gente vai pensar numa sociedade que pensava que a máquina iria superar o homem no sentido de tirar-lhe impostos, né? E a gente sabe que existem, hoje, na contemporaneidade, várias questões que não é só isso. Então, super recomendo esse livro. Foi extenso, peguei várias vezes na biblioteca, fiz várias renovações, mas deu certo. E a outra leitura que eu fiz, que também foi na biblioteca, foi As Vindas Negras, de Júlio Verne. Super recomendo qualquer livro do autor. Esse eu não conhecia. A bem da verdade é que no Brasil a gente conhece poucas obras dele, aquelas mais aclamadas, conhecidas. E As Vindas Negras, a gente vai ver a história de um engenheiro, James Starr, e a gente vai se deparar com aquela narrativa de Minas, a vida dos trabalhadores de Minas. E vai ter algumas situações, inclusive aqui a gente vai ver um monstro que aí paira sobre esse monstro, alguns acontecimentos que fazem com que alguns homens fiquem presos nessa mina, mas eles conseguem ter êxito em sair. E a gente vai ver aqui a figura parecida com Mowgli, só que aqui figurada em uma menina. E eu fui pesquisar a respeito. Essa obra, Mowgli, já
já tinha sido escrita. Eu acho que todos sabem, Mowgli foi inspirado num menino, né? Que vivia com lobos. E naquele período em que Verne escreveu essa obra, esse fato já era conhecido. E a obra também, então, eu acho que para diferenciar do menino, ele colocou a menina. É um livro muito bom, bem de aventura, e também tem alguns questionamentos sobre essa insalubridade e vida dos mineiros, tá bom? Aí peguei também na biblioteca, hoje eu irei para a biblioteca e vou devolver Chumbo de Matias Lehmann, não sei se pronuncia assim. O Lehmann, ele é francês, a mãe é brasileira, e minha gente, Chumbo é maravilhoso. Aqui ele começa com a história de 30, né, Vargas. A gente vai ver o sul de Vargas. Também vamos ver a história passando pelos presidentes militares, o golpe de 64. E aqui vai contar a história de uma família. E vai trazer o cotidiano, vai trazer esse período de ditadura no Brasil, ou de ditaduras, porque tivemos várias, até a contemporaneidade. Os nossos protagonistas, eles são apresentados a nós e na infância e vão até o envelhecimento, tá bom? Então o quadrinho ele fica até no ano de 2000 e pouco, e eu gostei desse escape de trazer a questão da vida dos personagens, porque tornou mais leve do que só uma graphic politizada falando de Vargas, ditaduras e o golpe 64. Não que eu desmereça essa narrativa, eu super gosto, mas eu acho que imprimiu uma leveza maior, então mostra a vida, as questões das pessoas, seus relacionamentos e os golpes, tá bom? Eu gostei também porque o autor ele trouxe a falsa moralidade daqueles que se contrapunham à, à, é, à esquerda, e, no caso, criticavam o comunismo e diziam que os fascistas queriam destruir o Brasil e a população. E eram pessoas que muito raivosas, mas que também tinham práticas nada morais e na sua conduta pessoal, né? Então, como é que eu posso falar de família, mas eu sou um homem mulherengo, uso as mulheres e até num plano mais oculto eu tenho um relacionamento homoafetivo, né? É esse tipo de pessoa que se opõe à liberalidade de um esquerdista, como as pessoas costumam falar, de uma pessoa que é comunista. Eu não sou a favor do fascismo, muito menos do comunismo, nem dos ismos. Eu acho que eu tenho uma visão de vida e de mundo muito mais conservador, sou batista, mas eu também tenho um lado progressista. E eu gosto da minha fé, gosto de alguns pensamentos, algumas condutas, não é teoria, é prática, mas eu respeito a opinião das pessoas e as escolhas das pessoas. Então, esse escape moralista, mas que você, na verdade, nem tem uma vida em lisura, ou até aqueles que têm, mas que usam a fé para justificar algumas coisas, eu não concordo. E a gente vai ver muito desse fascismo, desse ufanismo de Vargas até 64, usando também a moralidade religiosa, né? A religiosidade. Então, a gente tem que tomar cuidado para que a nossa religião ela não seja opressora da nossa fé. E aí, para finalizar, eu li esse aqui. Era um livro que eu queria ler ano passado e não consegui. E, eita, minha gente, agora um som. Agora li com Laura Edvige. Muito obrigada, meninas. Elas têm canal. Eu gravei um texto de livro para essa obra. Se eu lembrar, eu vou deixar o arroba do canal delas para vocês conhecerem. Inclusive, e a Edvige está fazendo. Tem feito bastante conteúdos e conteúdos bem diversos, vlogs, texto de livro, passeios, resenhas, opiniões literárias. Então, recomendo. Love está um pouquinho com o canal parado, mas eu creio que ela vai voltar a produzir. E aqui a gente vai ver uma história
e não sobrou nenhum, de pessoas que são convidadas para irem para uma ilha e lá começa a surgir mortes. Então, cada um vai surgir, vai sumindo, vai morrendo, um a um, e ficam muito aterrorizados com essa morte, porque eles estão ilhados, dito que eles têm que ficar lá e que um período, e as pessoas já estão acostumadas com as festas da ilha, festas exóticas de ricos, então que eles não devem ser incomodados, inclusive se surgirem sinais de socorro. E a gente vai ver cada personagem com sua particularidade e para sobre eles, a partir do momento que as mortes surgem, há dúvida se as pessoas, quem é quem e quem ali deles é o assassino. Eu gostei muito de alguns personagens, mas Vera me cativou mais. Vera foi uma pessoa que eu achei que era a criminosa pelo seguinte, porque ela lançou uma dúvida sobre o juiz Thornton e sobre o médico e elencou os motivos porque achava que eles poderiam ser os assassinos. E ela tinha muitos bons argumentos, sabe? Se mostrava por vezes frágil e ela também não era nenhuma santa, não. A Christie aqui, até de vídeos, comentou e eu acho que ela fez um trecho de vídeo falando sobre essa obra, essa questão de que foram crimes que essas pessoas cometeram, mas que ou coisas que não eram criminosas, mas que eram antiéticas, mas que ficaram impunes. E aí a punição surge na ilha quando uma pessoa se torna um vingador matando essas pessoas. Lembrando que esse vingador ele é anacrônico, porque ele também comete crimes a partir do momento que ele se coloca como um justiceiro punindo essas pessoas. Eu amei. Muito obrigada, Edvige. Muito obrigada, Laura, pela possibilidade de ler. Eu, quando comecei esse projeto, foi no antigo canal. No ano passado, com esse novo canal, eu não consegui dar sequência e quero continuar lendo esse ano ainda outras obras da autora, mas não necessariamente como um projeto, como eu fazia, que era um livro por mês e fazendo lives, porque com o novo canal mudou algumas coisas. Eu quero ler clássicos muito esse ano. Eu estou na pegada de ler Stephen King, os livros que eu tenho pego. Quero terminar a Torre dele. Se possível, esse ano eu quero terminar um box que eu tenho em casa de Sherlock Holmes, que é a obra completa. São 4 tomos, eu li 2 e faltam 2. Então eu quero fazer isso. Então, quero continuar lendo a autora, mas não necessariamente num projeto, porque o projeto que eu queria trazer pessoas para lerem comigo em LC público, eu não consegui. Então, por isso, eu não sei se eu quero manter, sabe? Então, é mais ou menos isso. Muito obrigada. Quem quiser comentar, se vocês quiserem comentar o que vocês leram, o que vocês têm lido, o que vocês pretendem ler, fica à vontade. Gratidão. E é isso. Até a próxima. Tchau, pessoal.